você vê que ele esmurra o motorista. Então, imagine ele perder o controle do veículo e causando inclusive um acidente fatal. Então a gente está muito preocupado porque esse índice ele tem aumentado bastante. A violência se tornou, na verdade, um cotidiano na vida do trabalhador e do cidadão que vai ali destino à sua residência ou ao seu trabalho. E a nossa preocupação realmente tem aumentado bastante, porque essas agressividades elas têm uma finalidade, nos demonstra a insegurança, né, que os usuários e o trabalhador estão tendo no seu dia a dia. Então a gente espera realmente, eu tenho falado bastante nas entrevistas, que o posicionamento do sindicato é pedir que o governo do estado ele volte com aquelas blitz de abordagem, não tem dia, não tem hora nem local, para fazer justamente um trabalho de verificar quem são as pessoas que estão ali dentro do veículo. No dia a dia tem muita gente boa, é claro, mas também tem muita gente mal intencionada. Roberto, essa ação ela foi repetida, né, no dia 16 e depois já no dia 20 em um ônibus que faz a mesma linha. Queria que você explicasse o ponto que esses homens subiram, já que são os mesmos, se eles escolheram o mesmo local ou se eles usaram de local diferente. E você também fala de algo muito importante em relação a essas blitz nos ônibus, não é? Que os policiais militares entram, fazem aquelas abordagens dentro dos coletivos. Dia desses a gente entrevistava uma equipe do 16º Batalhão e aí eu me recordo, e por isso eu estou falando aqui, porque naquela ocasião a Polícia Militar estava com alguém que tinha sido detida porque numa blitz como essa tinha realmente conseguido pegar uma pessoa com a faca peixeira dentro do ônibus, o que reforça, não é, que de fato a blitz ela funciona quando é feita, não é, e pelo fato do policial ter pego naquele dia, quer dizer que estava sendo feita, ele era ali da área do 16º Batalhão, do centro do Recife. Então eu fico com a pergunta. Essas blitz, onde elas estão sendo precárias? Por exemplo, se nesse caso o policial militar me dizia do centro do Recife, então no centro do Recife tem, mas é pouco, ou tem e está ok? Quais são as áreas que estão descobertas na cidade, por exemplo? Porque a gente está falando de um corredor como a Avenida Caxangá, não é? Ou Conde da Boa Vista também, eu não sei exatamente o ponto que esse ônibus foi assaltado, então eu queria que você fizesse inclusive essa observação, esse reforço, onde essas blitz devem ser aumentadas ou reforçadas. A gente tem uma região metropolitana bem extensa, é fato. E os pontos estratégicos geralmente são sempre os mesmos. Vou citar alguns aqui. Avenida Sul, né? Nós temos ali aquele trajeto ali, que por sinal não é tão longo, mas é o suficiente justamente para você ser abordado, né? Porque quando está lá na parada, os motoristas eles tomam cuidado, é claro, mas muitas vezes não dá para distinguir uma pessoa de um bandido. Às vezes o cara está lá bem vestido e a intenção do motorista, claro, é fazer sua parte para não queimar a parada. Aí quando para nesses locais, a PE15, que é a perimetral também ali, na parte da noite existe muita insegurança. As linhas do lado de Jaboatão que trafegam com a empresa Mirim são sempre as mesmas linhas. O que poderia sanar justamente, o que dificulta, eu até faço um apelo para a própria sociedade que quando é assaltado, eles não fazem boletim de ocorrência, isso não dá para contabilizar, é por isso que a SDS, ela nunca tem o número exato que o sindicato tem, porque o sindicato ele vai na fonte, de que forma? Quando o motorista, o veículo é assaltado, ele tem a obrigação de ligar para a empresa para informar o que aconteceu. Geralmente só se faz boletim de ocorrência com o motorista se houver depedração ou se houver um caso grave ali dentro do veículo, se quebrar uma janela e não porque roubaram um terceiro. Aí fica essa responsabilidade do usuário que vai para uma delegacia, a gente sabe que passa lá 2 horas e muitas vezes isso dificulta. Então seria muito bom nós termos inclusive um aplicativo que pudesse usar o próprio celular para fazer esses boletins de ocorrência. Inclusive eu pedi isso numa reunião
com o batalhão, com a SDS, vai ter uma audiência pública, inclusive com o doutor Leonardo Caribé, que vai chamar novamente para a gente poder ter um olhar clínico justamente para essa situação que, com o passar do tempo, a gente está vendo que está avançando. Ao invés de nós avançarmos, né, em melhorar a qualidade da segurança, quem está avançando hoje é o bandido, porque eles já estão acostumados a saber os locais, justamente não ver blitz, de não haver abordagem, e isso traz uma certa tranquilidade para ele enquanto ele está armado ali dentro do veículo para poder fazer o que ele quer. Deve ter sido o caso, muito obrigada, viu, Roberto, presidente do Sindicato dos Rodoviários, deve ter sido o caso dessa linha do ônibus, saindo da Caxangá em direção à Ponta da Boa Vista, 2 assaltos em um intervalo de 4 dias, um dia 16, outro no dia 20, não é? Com as mesmas pessoas praticando o crime, o rodoviário sendo agredido e outros casos de violência que a gente já mostrou aqui no Cidade Alerta, Pernambuco, com agressão, com o motorista sendo atacado, esfaqueado. Fica esse reforço, a cobrança à população para que os números não sejam subnotificados, né, para que elas realmente registrem, e uma cobrança também por parte do governo, por parte da segurança. André.